Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Este aqui é o melhor do debate a nível nacional. Caro telespectador, aos 3 de janeiro de 2025. Esta é a primeira edição do ano e chegamos assim com toda a ousadia, caro telespectador, com o melhor do debate e com nossos painelistas convidados aqui para lhe proporcionar o melhor do debate. Para já, eu passo a saudar os nossos convidados, painelistas. Muito boa noite, Kelvin Gune. Seja bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, Chisupa. Muito boa noite, estimados telespectadores que nos acompanham pelas diversas plataformas da FTV. Muito boa noite à equipe técnica da FTV também. E, com todo carinho, também endereço os meus cumprimentos a todo o povo moçambicano, a todos aqueles que transitaram bem e aqueles que não transitaram bem nesta virada do ano. Quero também estender as minhas calorosas saudações a todos aqueles que estão a se recompor, vítimas do ciclone que nós tivemos no norte do país, mais concretamente em Cabo Delgado, e agradecer mais uma vez pelo convite para debatermos em torno de soluções para os problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade. Exato. Kelvin Gune, algum ponto prévio para o programa de hoje? Bom, neste momento, não. Exato, obrigado. Então, passo a saudar Alves Mulungo, muito boa noite e seja bem-vindo mais uma vez a esta temporada do debate político, este que é o primeiro programa do ano 2025. Boa noite, Chisupa, boa noite, Pelembe, Camilo e o Kevin. E a quem nos acompanha a partir de casa também se estende a minha saudação. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos políticos e sociais e económicos a nível nacional. Exato, algum ponto prévio? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente para os sussurros que temos na praça hoje em dia em torno daquilo que foi o pronunciamento do Albino Forquilha, na qual ele dizia que os deputados eleitos do Partido Podemos iriam, de facto, tomar posse. Eu acho que aqui há uma confusão, porque as pessoas tinham uma expectativa de que o Forquilha não se pronunciasse nesse sentido e também orientasse a sua equipe para não tomar posse em jeito de protesto a este todo o processo que, de facto, há aqui uma espécie de cogitação de que seja um processo fraudulento. Então, as pessoas tinham uma expectativa de que, em solidariedade a este todo o movimento que o Venâncio Mondlane tem, de facto, levado a cabo, estes não tomassem posse. Mas eu queria alertar as pessoas que, olha, o objetivo principal do Partido Podemos era, de facto, garantir assentos na Assembleia da República. O número de assentos a eles não lhes interessava na altura, ou seja, passou a lhes interessar a partir do momento que eles perceberam que havia esta possibilidade pela grandeza da trela onde eles se encontravam do Venâncio Mondlane. Ou seja, eles criaram expectativa tendo em conta aquilo que era a grandeza que esta figura projetava naqueles 45 dias de campanha. Mas também é preciso compreender que o Podemos ganhou muito mais, porque em 45 dias conseguiu se projetar a nível nacional, porque até dia anterior ao início da campanha eleitoral, quase que ninguém conhecia o Partido Podemos na praça, mas a partir do momento que eles advogaram que iam, de facto, suportar aquilo que é a candidatura do Venâncio Mondlane, passaram a ganhar mais visibilidade. E eles conseguiram, de facto, ascender a esses assentos parlamentares, é por isso que eles vão tomar posse. Agora, quanto à questão presidencial do Venâncio Mondlane, é um outro assunto que eles só estavam, de facto, a suportar. É de recordar que até o Daniel Chapo é suportado pela Frelimo. Os candidatos, eles são independentes. Eles não são candidatos pelo Partido X. Eles são candidatos quando submetem. É o cidadão, Daniel Chapo, que vai submeter a sua candidatura para a presidência. Não é um membro do Partido Frelimo que vai submeter. Ele vai como independente. Então, a Frelimo depois dá o seu suporte. O mesmo aconteceu com o Suf Moad e o mesmo sucedeu também com o Lutero Simango. Então, as pessoas precisam compreender que este era um suporte e pode-se compreender aqui que chegou o fim este suporte por parte da Podemos. Mas também este fim pode também garantir um fim para o próximo pleito para esta Podemos. Ela pode não conseguir, de facto, fazer uma manutenção desses assentos parlamentares. Exato, muito obrigado, Alves Mulungo. E já passo a saudar Camilo. Muito boa noite, seja bem-vindo a esta temporada do debate político. Muito obrigado. Desejar a todos os moçambicanos um próspero 2025 e acredito que
este ano possa ser melhor do que o ano passado ou os anos passados. Temos que ter fé e ser perseverantes como todos os moçambicanos o são e, acima de tudo, apelar a todos os moçambicanos a pautarem pela tolerância, não é? Que é muito importante esta questão da tolerância, independentemente daquilo que a gente abraça, seja politicamente, religiosamente, socialmente, etc. Temos que ser tolerantes uns com os outros. Só assim é que a gente vai conseguir entender-nos e fazer com que Moçambique vá para frente. Para os meus colegas de painel também, uma boa noite, Kelvin, Nungo, a ti e o Pelembre. Um próximo 2025 para todos nós e que a gente consiga, de alguma forma, trazer para todos os moçambicanos aquilo que são as nossas ideias em relação aos temas que aqui são trazidos pela FTV. Exato, obrigado pelo desejo de um ano novo. E Camilo, ponto prévio para o programa. Bom, o meu ponto, até tem alguns pontos prévios, mas o principal é esta questão, esta tensão pós-eleitoral. Para mim este que é um dos pontos prévios que eu trago. Espero que este período em que a gente teve alguma, digamos, leveza, possamos ter uma reflexão daquilo que a gente pretende para Moçambique, não é? E que a gente abandone a forma de estar na política, de manifestar, que a gente consiga manifestar de forma ordeira, como a Constituição da República prevê e preconiza, sem privar quem quer que seja de circular, sem agredir quem quer que seja, a gente possa circular independentemente das nossas cores partidárias e que a gente consiga manifestar aquilo que é a nossa vontade dentro daquilo que são os padrões que todos nós temos como base de educação, de valores, de ética e, acima de tudo, de moçambicanidade. Portanto, para mim, o meu ponto prévio é exatamente isto, é fazer uma reflexão em relação a esta questão da pós-eleitoral e olharmos para aquilo que vem para a frente. Temos dia 15, que é um dos dias importantes, que é a tomada de posse do Presidente da República. Devemos respeitar, porque é constitucional, está lá, e vermos aquilo, aliás, mostrar, o povo moçambicano acabou por mostrar que é, de alguma forma, um povo que, independentemente se de alguma forma ficou calado muito tempo, hoje é aquele que é o maior olheiro para aquilo que é a forma de estar e governar Moçambique. Então acho que estamos a passar por uma nova era em que Moçambique não vai ser mesmo em relação a questões políticas, sociais. Vamos ter uma outra forma de estar na política. O povo moçambicano está cada vez mais exigente, então quem vai nos governar, não estou a falar em termos de presidente, ministros, etc., estamos a falar de todos os níveis, não é? Mesmo a níveis municipais, administrativos, distritais, etc., o povo já quer uma outra forma de estar na política. Então, aqueles que se fazem gestão pública, aqueles que se fazem governação pública, têm que mudar de atitude, de forma de estar e governar, não se servir, mas sim servir o povo. Exato, muito obrigado, Camilo. Augusto Pelembre, muito boa noite e seja bem-vindo ao Debate Político, temporada 2025. Boa noite para si, boa noite para os meus pares de painel, meu amigo Camilo da Silva, o Dr. Mulum, o Dr. Kelden, e agradecer à FTV por esta oportunidade de estar aqui e desejar a todos os moçambicanos um feliz ano novo, apesar de tudo que estamos a viver, auguro que tenhamos um ano abençoado, porque só Deus é que pode permitir que Moçambique esteja em paz e em sossego. Agora, tem um ponto prévio, algo para uma reflexão, porque nessas manifestações há um grito de quem, do próprio governo, dos governantes, principalmente os que criaram o famoso Sustenta, o programa Sustenta. Vejo vários dirigentes a reclamarem por o fecho da fronteira da África do Sul,
que já não há batata, já não há cebola, já não há, o mercado não está a fluir como o desejado. E fiquei mais triste quando vi uma reportagem de uma das televisões em Vilanculos a reclamar a não existência da batata reno. E eu questionava comigo mesmo, e Camilo várias vezes discutimos aqui, e ele gritava em viva voz que temos batata em Vilanculo, produto local. E tivemos um projeto Sustenta que engoliu muito dinheiro dos moçambicanos, e temos que salientar que esse dinheiro é um empréstimo, é um endividamento público que os moçambicanos vão ter que pagar. Mas com com estas manifestações, esperava eu ver o projeto Sustento a trazer soluções internas, soluções locais. Ou seja, não temos batata, não temos cebola, não temos nada do produto local que possa resolver. Estamos a chorar, os nossos governantes estão a chorar uma solução vinda da África do Sul. Ou seja, é por isso que eu digo que temos que refletir, porque vamos ter um novo governo, o que é que nós queremos de Moçambique. As terras férteis que a África do Sul tem, que Zimbábue tem, Zâmbia tem, Malau tem, Moçambique tem muito mais. Só para entender melhor, a maioria dos rios da África Austral atravessam Moçambique, então não faz sentido sermos dependentes para ter batata da África do Sul, para ter cenoura da África do Sul, para ter cebola da África do Sul. Alguma coisa está errada, ou seja, temos que aceitar e assumir que tivemos um governo incompetente, um governo que sabotou a vida dos moçambicanos. Por isso que estamos hoje num caos, não só por causa das manifestações, mas também porque não conseguimos nós, com empréstimos feitos, trazer uma solução para o povo moçambicano. Então, esse é meu ponto prévio para chamar a reflexão dos novos dirigentes. Não basta assumir cargos para resolver problemas estomacais dos dirigentes das suas famílias. Tem que haver uma responsabilidade com o Estado moçambicano de ser dirigente, mas também trazer soluções para curto e longo prazo do povo moçambicano. Exato, muito obrigado Augusto Pelembe, obrigado também caros painelistas aqui do programa e assim caro telespectador que acaba de sintonizar nosso canal, que vai nos acompanhar durante este tempo e que vamos estar aqui a debater neste espaço em que trazemos propostas de solução daquilo que acontece no contexto moçambicano. Desejamos assim também boas entradas e em particular aos nossos painelistas aqui do programa. Já vamos ao nosso debate e vamos contar com 3 pontos importantes. Primeiro, a questão das implicações inerentes à tensão política em Moçambique e também as soluções. E vamos também discutir a questão da eficácia dos parlamentares que são eleitos fora dos seus círculos eleitorais. E se o tempo nos permitir, vamos falar do silêncio das autoridades perante as vítimas das manifestações. Será que foram deixados à sua sorte porque estiveram contra aquilo que o governo do dia está a fazer? Vamos abordar estas 3 questões aqui nesse espaço. Para começar, eu começo mesmo consigo, Kelvin Guni, para quebrar o gelo, a questão de tensão política em Moçambique. Eu acredito que Moçambique não será o mesmo depois desse todo cenário que se viveu até hoje. E acompanhamos quase o último pronunciamento que o Venâncio deveria ter feito para a fase ponta de lança e acabou emitindo um comunicado que por razões técnicas foi cancelada e ainda haverá espaço que vai voltar com muita força, com muita energia. Kelvin Guni, como é que olha para este momento, nesta fase em que está, temos uma tomada de posse já marcada, temos o Venâncio a cancelar a live. O que lhe parece que pode estar a acontecer neste momento com a questão política moçambicana? Bom, muito boa noite mais uma vez para quem acaba de sintonizar o nosso programa. Bem, eu penso que neste momento, como eu vinha dizendo em outras oportunidades, Moçambique ainda está em construção.
Está em construção por quê? Porque, como estava bem aqui a dizer, temos uma tomada de posse já agendada, mas temos uma outra também do Venâncio Mondlane, que ele alega que está agendada para também dia 15. Então, neste momento, Moçambique está a passar pelo processo de transformação, mas creio que este processo vai terminar em breve. Como não sei, não posso dizer, mas é importante dizer aqui dois aspectos sobre esta situação que nós estamos a viver. O primeiro e muito mais importante é que a soberania do povo moçambicano, ou da República de Moçambique, ela reside no povo moçambicano e não nas instituições governamentais. O que isto quer dizer? O que quer dizer residência? O termo residência quer dizer habitar ou estar em algum lugar. Então, isto para dizer o quê? Nós dizemos muito aqui povo no poder, mas eu penso que não é povo no poder, é o poder no povo. Porque o povo moçambicano neste momento já tem consigo poder, uma vez que a soberania reside nele, e é o povo moçambicano quem vai determinar o futuro desta situação. Não vai ser nenhum partido, não vai ser nenhuma figura política que vai aparecer e acalmar esta situação. É preciso que a gente olhe para o povo como sendo quem tem o poder e não tentar passar o poder para um lado ou para outro lado, porque senão vamos acabar nessas situações de mortes, porque há quem julga ter o poder em si e depois a situação fica descontrolada. E um segundo ponto muito interessante que eu também dizia em outras oportunidades é que neste momento nós estamos perante um campo de futebol onde nós temos duas equipes que jogaram, uma diz que ganhou, não é? E aquela que diz que ganhou percebe que a bola não está-lhe a ser dada. E como a bola não está-lhe a ser dada, parece que vai tentar trazer uma outra bola para estar no campo e estar a jogar. Porque isto que o Venâncio Mondlane acaba de dizer, de que vai tomar posse no dia 15 e depois anuncia-se o Chapo como vencedor das eleições, ele também vai tomar posse, cria aqui um cenário muito caótico de divisão de Moçambique e pela Constituição o território é indivisível e não pode ser alienado também. Então isto vai criar ainda muitas divisões, muitos pontos assim que vão deixar o povo moçambicano muito abalado, mas eu volto a dizer, esta situação ainda está em progresso, vai terminar brevemente, como não sei, mas o que vai acontecer aqui vai ser algo muito estranho e muito caótico. Então é preciso mesmo que quer seja o Venâncio, quer seja o governo do dia, olhe para o poder como residente no povo e não em instituições, porque nós temos este problema em Moçambique. Os governantes, as instituições governamentais pensam que o poder está nelas, mas não está nelas, o poder está no povo, porque como diz a Constituição, este poder habita no povo, este poder está no povo. Então é preciso que a gente olhe para o povo como quem tem o poder e comece a conversar com o povo, que é para perceber o que vamos fazer para resolver. Porque até hoje, o que nós temos visto é instituições governamentais a tratarem o assunto como sendo quem tem o poder ou quem detém o poder, e estamos a ver o Venâncio também a ganhar espaço porque está a tentar reconhecer este poder que está no povo. Está a trazer aquilo que o povo sempre buscou ter. Só a título de exemplo mesmo, nós estamos a viver hoje em dia um cenário em que nós passamos pelas portagens sem ter que pagar. Esta já era a reclamação do povo há anos. Há muitos anos, antes de Venâncio talvez sequer pensar que um dia ia concorrer para a presidência. Então nós já estamos a viver isto já há muito tempo. Então é preciso que a gente olhe desta maneira. O poder está no povo, nós temos que conversar com o povo e perceber do povo o que é que nós temos que fazer para mudar isto. Exato, ainda uma pergunta de insistência. Guni acha que de fato o Venâncio Mondlane poderá vir ao território nacional e tomar posse como presidente da República perante aqueles que acreditam nele? Bem, é aquilo que eu dizia há pouco tempo. Se o Venâncio continuar a tratar o poder como quem está no povo ou como quem reside no povo, eu acredito que possa acontecer. Porque nós não podemos esquecer isto. O que acontece muitas das vezes é que a gente fala de política, fala de tudo, mas a gente esquece de questões básicas. Isto são os primeiros artigos da Constituição da República. Nós não podemos tratar o poder como nós estamos a ver hoje em dia. Por isso nós temos essas mortes que nós estamos a ver, por isso nós temos este caos todo que nós estamos a ver, porque não custava nada pegar as estruturas do bairro, por exemplo, e chamá-las para debater, o governo do dia no caso, chamá-las para debater em torno desta situação. Em vez de estar a debater com empresários, em vez de estar a debater com alguns jovens, nós temos que pegar essas estruturas, por exemplo, do bairro e tentar criar um debate que vai tentar trazer soluções. Porque há bairros que têm situações caóticas que, sinceramente falando, que se um governante entrasse lá, haveria de assustar-se, não haveria de acreditar que isto acontece em Moçambique. Só a título de exemplo, bem próximo aqui no bairro 1º de Maio, nós estamos a ver a população a ir deixar o lixo nas instalações da EDM. E dia seguinte já lá é recolhido o lixo.
Então, como é que isto acontece? Como é que acontece uma EDM que cobra taxa de lixo e quando é para se recolher o lixo nos bairros não tem como recolher, mas quando vão deixar lá nas instalações da EDM, recolhe-se o lixo. Então, são estas questões que parecem nada, que no fim do dia são o nosso calcanhar daqueles. É isto que no fim do dia traz esta revolta, traz este calor todo que estamos a viver e é preciso que a gente olhe para isto. Então, se de fato e de verdade o Venâncio continuar a olhar, ou o Venâncio olhar, se não estiver a olhar na percepção de alguns, para o poder como quem está no povo, eu acredito que ele pode vir a tomar posse. Porque não é possível o Daniel Chapo governar sem o povo. E é aquilo que eu sempre costumo dizer, se é para governar sem povo, então isto não é governação. Isto pode ser administração, pode ser qualquer outra coisa. Porque senão vai gerir recursos e instituições. Isto é administração, é matéria empresarial. Então, se é para governar, tem que ter povo no meio. Tem que ter este povo no meio. Então, na minha opinião, é possível sim, mas vai depender do desenrolar da situação. Exato. Alves Muluco, faço-lhe a mesma questão e acrescento, qual é a probabilidade de Venâncio tomar posse e não haver uma retaliação por parte das instituições que acreditaram um outro candidato eleito como presidente da República e já está tudo instituído para a tomada de posse? Bem, eu vou recorrer aqui a uma frase de Samora Machel: sonho sem povo. Não é possível governar sem o povo. E se o povo, de facto, empossar o Venâncio Mondlane, se o povo legitimar o Venâncio Mondlane, ele, de facto, vai governar. Ele pode não governar perante as leis, perante instituições. Quando digo perante as leis e instituições, falo da questão da República, seu todo. Ele pode não governar perante isto. Mas perante o povo moçambicano, ele estará a governar, como está desde o dia que ele convocou as primeiras manifestações. Tudo o que o Venâncio Mondlane diz, o povo faz. É por isso que estamos hoje numa situação de ansiedade, estamos todos esperançosos, à espera de uma live que vai, de facto, servir como ditame daquilo que nós vamos fazer a partir de segunda-feira. Ou seja, quando nós temos uma situação de género, significa que é um governo. E este governo é legítimo porque tudo que este governo vai ditando ao povo, este povo obedece. Então, há esta possibilidade de Venâncio Mondlane, de facto, tomar posse perante o povo. Porque o que nós podemos assistir aqui é o que assistimos, se calhar, em 92. Houve negociações com a Arnam, calou-se as armas, criou-se uma nova forma de fazer a política, que é o processo democrático, com multipartidário, mas criou-se ali um cenário de uma única alternativa e deram ao povo a capacidade de escolher. Agora, questionou-se durante 30 anos como é possível ter alternativa num sítio onde não há alternativa. Então, é preciso que haja um reposicionamento por parte dos políticos, por parte das instituições, reconhecer esta figura que é o Venâncio Mondlane, a sua grandeza, a sua capacidade de mobilização, para que nós tenhamos uma prosperidade a nível interno. Uma prosperidade, numa primeira fase, significa uma luz na política, porque sem esta figura aqui no solo pátrio, sem esta figura a participar de uma forma direta e que o povo perceba que esta figura está sendo acarinhado pela política e tem uma participação direta na política, tem um envolvimento, nós não teremos paz. Teremos aqui o governo do Daniel Francisco Chapo, que não terá legitimidade para governar porque não terá espaço. E não tendo espaço, isso não significará que a culpa é do Daniel Francisco Chapo. A culpa é do povo, a culpa é do Venâncio Mondlane. A culpa será de todos nós, porque todos nós estamos a assistir o descalabro do Estado moçambicano, principalmente da política, e estamos a ficar alheios a essa situação. Esperamos uma live, esperamos uma tomada de posse do Daniel Francisco Chapo e do Venâncio Mondlane e estamos a parecer aqui assistentes. Nós temos que ser intervenientes. O colega dizia muito bem, é o poder do povo. É de facto isso. O povo é quem deve decidir quem de facto irá dirigir os seus destinos durante os próximos anos. Mas isto tudo tem um processo, porque nós tivemos instituições que lidam com processos democráticos que também fizeram a sua parte. E esta parte não foi muito bem feita.
mas é preciso reconhecer que esta parte não bem feita é que em 80% se calhar nos mergulhou nesse caos. Então, temos que organizar essas instituições para que elas tenham a capacidade de olhar para este processo de uma forma imparcial e não que olhem para isto como sendo o árbitro que ao mesmo tempo é jogador. Senão vamos entrar sempre em colisões. Podemos, de facto, ter essa tomada de posse do Daniel Francisco Chapo, ele governar esses próximos 4 anos e no fim teremos os próximos pleitos e vamos entrar de novo em conflito. Por quê? Não abrimos um espaço para a reestruturação das instituições que lidam com este processo democrático, não abrimos espaço para que as políticas públicas, que são de facto elas direcionadas com vista à satisfação das necessidades do povo moçambicano, não tiveram uma assistência como tal na sua aplicabilidade. Então é preciso aqui muita cautela, mas é preciso compreender o espaço que o Venâncio Mondlane conquistou. Não é um espaço de se ignorar. Esta figura ela é muito necessária porque está muito presente na vida dos moçambicanos. Exato, obrigado. Eu vou para Camilo. Faço a mesma questão que eu fiz ao Guni. A questão da política moçambicana, como que vê a reação do Guni e, em particular, a sua opinião? Bom, eu não vou rebater muito a opinião pessoal de cada um dos intervenientes que me antecederam, porque eu tenho minha opinião já formada em relação a esta questão. E até estivemos a conversar aqui em off, porque eu tenho um posicionamento em relação àquilo que é a figura de Venâncio Mondlane. Exato. Venâncio Mondlane, ele impôs na política nacional. Hoje ele é um player na política nacional, ele conseguiu mostrar uma nova forma de estar na política nacional. Foi-se a um pleito eleitoral, não é? Independentemente de tudo que possa ter acontecido nos últimos dois meses e qualquer coisa, como estiveram aqui a dizer e enumerar alguns fenómenos, mas houve um pleito, houve uma homologação de resultados e se nós de alguma forma somos ainda cidadãos moçambicanos e estamos, digamos, protegidos por aquilo que é a Constituição da República e obedecemos aquilo que são as instituições, independentemente de como foi bem posto aqui na mesa, de que a soberania reside no povo, mas existem instituições pelo qual fazem com que as leis são impostas, porque senão nós teríamos uma república sem leis, sem normas, nem seguíamos a Constituição da República, porque não, na minha cabeça, entanto como um analista político, uma pessoa que de alguma forma tem algum conhecimento, não vejo, quando falam de soberania, quando falam de poder, não vejo quem não tem a impor um poder, não é? Para mim, neste processo todo, se calhar, devia o governo vir, de alguma forma, dizer alguma coisa face a esta, digamos, passividade nesses últimos 2 meses em relação a isto tudo que aconteceu. Por que que o governo se comportou assim? Para nós podermos, de alguma forma, fazer uma análise mais, digamos, contundente, mais com substância. Porque eu não sei porque que... se tu tens uma portagem e estás a pagar há anos, por que deixaste de pagar? E o governo ou a instituição pelo qual está ali não veio falar porque que abriu. Percebe? Nós temos uma situação, as portagens estão abertas. Nós temos uma situação em que qualquer cidadão que queria fechava uma estrada, ficava ali e cobrava portagens. Cobrava dinheiro para tu poderes transitar. O que é isto? Então, nós, de alguma forma, temos muitas perguntas, muitos questionamentos a fazer antes de tirarmos uma eleição, não é? Porque estiveram a falar, sim, as portagens estão abertas, mas mesmo as pessoas que estiveram a falar aqui que as portagens estão abertas, para ir para casa tinham que pagar outras portagens, até se calhar valores mais avultados do que aquilo que se pagava na portagem que está aberta, não é? E até se calhar não ia-se para casa, porque há dias que eram dias ferozes, que não se deixavam transitar. E o que é que a Constituição da República diz em relação a isto? Em que tu privas
circulação de bens e pessoas. O que é que diz a Constituição da República? Será que nós estamos aqui a falar, não conseguimos ver o que a Constituição da República diz sobre isto? Aquele que foi para a rua e impôs barricadas não está a atropelar a lei? Qual foi a punição ou o que essa pessoa teve como punição? Então, há muitos questionamentos que nós podemos trazer para aqui, que não temos respostas. Agora, podemos fazer uma análise. Eu acho que sim, Venâncio Mondlane foi uma pessoa que se impôs, mobilizou muitas pessoas, não é? Mas os resultados foram homologados pelo Conselho Constitucional, está marcada uma tomada de posse, não vejo outra coisa diferente disto, não é? Frelimo ganhou, Chapo ganhou, então não vejo outra forma de pensar senão aquilo que diz a instituição que de alguma forma estava a regular este processo eleitoral. Agora, temos que reconhecer que sim, hoje temos uma nova forma de pensar na política, conseguimos trazer aqui abordagens diferenciadas face a esta forma que Venâncio trouxe na política. Eu sou das pessoas que em algum momento olho para aquilo que o Venâncio trouxe, porque ele é um defensor de causas, não é? Ele aposta muito nas causas, ele defende as causas até o fim, não desiste, ele segura uma causa e vai até o fim. Isso se calhar foi isto que trouxe este poderio, esta pujança política nele, e onde ele se impôs por aqueles que de alguma forma sofriam até então e continuam a sofrer a exclusão social, a injustiça social, etc. Agarraram-se nesta forma de Venâncio apostar nas causas, e ele muito bem eloquente na retórica, etc. Fazia-se entender nisto que é o sofrimento, o grito silencioso do povo ao longo desses anos, e que de alguma forma esse grito que estava sufocado na garganta acabou por aparecer e sair para a coisa. Agora, há processos, há formas de ser e de reclamar que não foram muito bem, digamos, conseguidos. É isto que nós temos que mudar, temos que reclamar tudo que nos é de direito, temos que nos impor, e hoje eu estava a dizer no meu ponto prévio, o povo já consegue, acima de tudo, os jovens já conseguem se impor e discutir política nacional. Isto é um sinal muito positivo de estar na política. Por isso é que em algum momento também disse que aqueles que forem para a política daqui para frente têm que mudar a forma de estar na política, porque não é mais, a Moçambique já não vai ser a mesma coisa. Tem que haver mudanças radicais, drásticas. Eu costumo dizer até que temos que sair de 8 para 80. Não pode haver meio termo aqui, nem negociação para o que quer que seja. Tem que haver uma mudança radical para que, de alguma forma, este povo que clama o seu espaço, que clama aquilo que são os seus direitos, que clama as justiças sociais, que clama um bem-estar social, que clama uma escola condigna, que clama um hospital condigno, todas as reclamações do povo têm que ser, digamos, abraçadas e resolvidas, porque o povo se calhar não quer muita coisa, não é? O povo não quer muita coisa, quer comida na mesa, uma boa escola, saúde, como deve ser. E isto, nos últimos anos, sentiu-se esta falta muito grande, e problemas agudizados. Já vimos com problemas na educação, com problemas na saúde, e que nos últimos tempos esses problemas foram, digamos, agudizados de uma forma estrondosa. É isto que o governo que vem, os governantes que vêm, têm que olhar, têm que eliminar. Nós não podemos ter falta de livros, não podemos ter falta de carteira, não podemos ter falta de medicamentos, não podemos ter falta de salário para aquele que é funcionário público. Não pode chorar por falta de salário, pouco que seja, mas que caia no dia que está ali combinado.
salário é uma conquista, é um dado adquirido, então não pode faltar para quem quer que seja, para o polícia, para o militar, para o professor, para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para qualquer pessoa, não pode faltar salário. É nisto que nós temos que focar, tanto como aqueles que vão governar. Portanto, a luta de Venâncio foi muito boa, neste sentido, em que de alguma forma, despoletou este grito que estava sufocado na garganta de cada moçambicano. Exato, só uma pergunta de insistência, Camilo. A questão, fez menção aqui a questão das portagens, eu digo portagens urbanas versus as portagens que já vêm sufocando, já vinham sufocando o povo moçambicano por conta da transitabilidade, até porque já se reclamava de fato, mas este cenário despolitado não seria um indicador de uma má gestão da coisa pública por parte do governo, uma vez que o povo já estava a começar a ter aqui um papel preponderante, tomar a dianteira daquilo que devia ser o papel do governo. Pelo que vimos, por exemplo, a nossa equipe passou por vários pontos, é que os manifestantes cobravam portagem, compravam comida, cozinhavam ainda na estrada. Não seria uma mensagem clara essa para passar ao governo de que, olha, nos falta o dinheiro que devia, que está a ser cobrado para a portagem, devia trazer o benefício para a comunidade, no sentido de pão, no sentido de infraestrutura, tantas outras coisas, até porque existem várias estradas um pouco por todo o país, em que nós podemos encontrar na mesma estrada uma portagem e a estrada sendo que está em péssimas condições. Não seria este um indicador para o governo? Como este, há muitos outros indicadores, meu caro. O que falta em Moçambique, efetivamente, na questão da governação, é exatamente isso. Quem quiser investir em Moçambique tem que olhar para aquilo que é a situação local. Não vale a pena tu vir para Moçambique, vir investir naquilo que é vir tirar recursos, vir extorquir os moçambicanos, como a gente vê nas portagens. As pessoas pagam as portagens porque têm que ir trabalhar e têm que voltar para casa. Mas é sufocante, não é barato. Aqui, a cerca de 9 km da cidade de Maputo, estás a pagar uma portagem de 80 meticais para todos os dias. É complicado. Agora, o que eu quero dizer é que todos aqueles que vêm investir para Moçambique têm que olhar para o desenvolvimento local. Não podem olhar para aquilo que é o interesse próprio. Eu falo em todos os aspectos, seja nas portagens. Você quer montar uma boa portagem onde quer que seja, a estrada onde você está a cobrar a portagem tem que estar em condições. Você quer explorar madeira em Moçambique, a madeira só sai de Moçambique processada, não sai de Moçambique bruta. Você quer explorar areias pesadas, você tem que criar condições de haver um posto de transformação em que separa as areias para produtos para isto e para aquilo. Aqui em Moçambique, você quer explorar grafite, quer explorar o que quer que seja, recursos, gás, etc. Você tem que criar indústria de transformação em Moçambique. Até a energia que está a ser explorada, está a ser transformada na África do Sul, no meu entender, já era tempo de termos aqui uma indústria de transformação de energia, porque a partir daí tu estás a gerar emprego, está a perceber? Tu estás a gerar, estás a multiplicar a economia nacional. Portanto, todo este clamor, esta forma de estar, a única coisa que eu critico foi como foi feita, porque a manifestação é uma chamada de atenção, é um acordar, é um grito para que as coisas melhorem, as coisas aconteçam. Agora, temos que entender como é que as coisas são feitas. As coisas não podem ser feitas deliberadamente. Você não pode ter um miúdo, não é? A vir-te ameaçar com uma pedra no vidro, partir o teu carro. Que brincadeiras são essas? Não, isso não. Procedimentos é que foram mal feitos, é isso que eu estou a tentar dizer. E de alguma forma, neste processo todo das manifestações, houve um descontrole em que nem as autoridades, nem quem provocou estas manifestações conseguiu controlar, já não consegue controlar. Está a perceber? Porque se houvesse uma intervenção das forças, sejam policiais, ou da PRM ou militares, se calhar nós havíamos de ter um caos em Moçambique, não é? Como foi no princípio, porque não se obedeceu
aquilo que são os protocolos para este tipo de situação. Não é? A polícia não sei se não está preparada, ok, mas não obedeceu aquilo que são os protocolos. Por isso é que houve aquilo que houve. Houve um exagero, porque a polícia já vem com superioridade para cima daqueles que estão -se a manifestar e não olham para aquilo que são os protocolos. Por isso é que a gente vê nas situações como estas, de manifestações, etc., digamos, uma espécie de excesso de zelo por parte das autoridades. Exato. Portanto, o que eu estou a tentar dizer aqui é que as manifestações são bem-vindas, porque é chamada de atenção para aqueles que nos governam, sejam a nível nacional, sejam local ou sejam direcionadas. São muito bem-vindas. Aquele que chora pelo salário, sai para a rua, manifesta, é muito bem-vindo. Agora, como é feita a manifestação? Aí eu critico. Agora, se as portagens foi uma forma de dizer que esta portagem está aqui, a nossa rua, não queremos portagem aqui, ou porque a estrada não está em condições, sim, é verdade, é bom, mas não fizeram diferente. Se tivessem feito isso, sem ter que estar a extorquir aquele que também é povo, apesar de passar ali de carro, etc., sem ter que fazer isso, aí sim, eu podia dizer que sim, a luta foi muito boa. Exatamente, é isso que a gente quer. Passem na portagem, vão para vocês caem, ninguém paga a portagem. Sim, senhora, sim, eu se calhar havia de apoiar. Está a perceber? Agora, passa a portagem aberta e logo a seguir tens a Casa Branca ali. Você não passa. E se tentas passar, parte o teu carro. Andas mais um pouco para frente, é não sei o quê. Andas mais, vais para Machanchene. Sinceramente, não, está errado. Exato, aí está errado. Obrigado, Camilo. Augusto Telé. Bem, gosto de ouvir o Camilo, é típico dos frelimistas, não é? Se esta retórica, esta simplicidade do Camilo fosse, a Frelimo tornasse isso em realidade, eu acho que o país estaria melhor do que está. Mas infelizmente são retóricas que estão feitas apenas para tentar convencer-nos de que o Chapo ganhou eleições, deve governar mesmo assim. Mas, para olhar o cenário político, temos que lembrar o que aconteceu no dia 9 de outubro. Porque este conflito todo que estamos a viver é porque não há uma verdade eleitoral. É isto que nos irrita. A mim, me deixa irritado, nervoso e confuso. E não vale a pena essa retórica da Frelimo, dizer que os jovens exageraram. Temos que lembrar, eu conversei com os meus irmãos mais velhos, meus tios, como é que a Frelimo entrou em 75 aqui? Também vandalizaram, mataram muitos brancos, queimaram carros. Aliás, as sedes que a Frelimo tem, arrancaram do colono. Não bateram licença, não foram oferecidas as chaves dessas sedes que eles têm. Arrancaram. Então, não há uma manifestação de revolta, de reivindicação que é pacífica. Nós aqui, às vezes, queremos tentar aqui embelezar quem vai manifestar revoltado e vai dar beijinhos e abraços. Não existe isso. Falar das portagens. Já pagamos portagens há anos. Quando a polícia nos para no caminho e cobra 200, não é portagem. Quando vou ao Hospital Central, para a minha mulher dar parto, eu tenho que tirar 200, 300, aliás, 5 mil, 6 para dar o médico ou a enfermeira para ajudar a minha mulher. Não é uma portagem? Quando na escola, aonde os nossos filhos são obrigados a tirar algum para o professor, não é uma portagem? Então, essa de que estávamos a pagar portagem a mais, para mim não serve. Nós estamos numa manifestação de reivindicação que vale tudo, meu caro. Vale tudo. Pior quando a pessoa que estamos a reclamar nela é a Frelimo, que todos nós conhecemos, está a matar. Está a nos desgraçar há 49 anos. Então, com a Frelimo o tratamento não pode ser um tratamento de beijo e abraço, tem que ser um tratamento de choque. Eu até, Augusto dos Santos Pelé, pena que não sou Venâncio Mondlane, talvez teria feito pior. Eu confesso que talvez se fosse eu, o líder, eu tivesse sido roubado os meus votos, na qualidade de Venâncio, eu teria decidido pior do que Venâncio teria decidido. Porque em algum momento concordo com o Camilo,
Eu não ia atacar os pobres que estão a sofrer com eu. Eu teria feito pior. Vou ficar por aqui, mas eu teria feito pior. Mas essas manifestações é o reflexo do sofrimento dos moçambicanos. Veja só que há uma coisa que o sistema esquece, que dentro da polícia temos primos, sobrinhos. Quando fazem estratégias de se infiltrar nas manifestações, os nossos familiares nos dizem, nos contam. Aquilo que aconteceu na Matola de vandalizar as fábricas, aquilo não é só gente que ia manifestar. Havia infiltrados que concentravam as pessoas e diziam vão atacar ali. E comandavam. Eram polícias, aqueles mais novos, que mandavam eles tirar fardamentos. E os comandantes das esquadras mandavam eles na linha da frente. Eu não estou a dizer coisas tenho famílias que estão na polícia. Tenho família, tenho amigos que estão lá. Que confessaram o que estava a acontecer. E aproveitaram-se da nossa fome. Porque nós estamos com fome. E como estamos com fome, quando vimos que ali tem um armazém de arroz que podemos sobreviver durante 2, 3 meses, fomos. Aproveitaram-se da nossa fraqueza que é a fome. Mas essas vandalizações tiveram comando de uma ala do Partido Frelimo, que quer perpetuar a sua governação nesse país, que querem declarar estado de emergência, estado de sítio ou outra coisa, para poderem perpetuar. Infelizmente, ou felizmente, não conseguiram, até então ainda não estão a conseguir alcançar o objetivo fundamental, que era perpetuar a sua governação. Mas os meus pares, o Dr. Kelvin, o Dr. Lungo e o Camilo, disseram muito mais. Mas o que eu quero dizer é que é difícil dar o prognóstico daquilo que vai ser Moçambique se a Frelimo continuar intransigente em perceber que Moçambique de hoje não é o mesmo de ontem. E que se quiser governar à força este povo, isso vai virar Somália. Isso vai virar Líbia. Porque o que está a acontecer com os Naparamas, o que está a acontecer em Cabo Delgado, o que está a acontecer na Matola, na cidade de Maputo. E nós não estamos a ter noção daquilo que está acontecendo nos distritos. O que está a acontecer aqui na Matola e Maputo é pouco. Nos distritos as pessoas estão revoltadas. Os administradores já não dormem. Eu desafio o Camilo a ligar para os seus camaradas, governadores, administradores, primeiro secretário, se dormem na casa deles lá no distrito. Não dormem, porque a população está revoltada. E vamos imaginar o que vai acontecer se o Conselho Constitucional dar o poder ao Chapo no dia 15 e deixar o povo, ou seja, dizer, epá, vocês escolheram quem escolheram, mas nós roubamos os vossos votos, estamos a impor esse senhor para governar. Eu concordo do Kelvin. A Frelimo tem que negociar com o povo. Essa coisa de negociar com os presidentes dos partidos políticos, para mim, isso aí é uma fachada. Isso aí é um erro crasso. O que tem que acontecer tem que se negociar com o povo. O povo já não quer mais saber da Frelimo. A Frelimo tem que se reconciliar com o povo. Tem que resolver os problemas básicos do povo. Porque no final das contas o que nós queremos, se é Venâncio, se qualquer que seja, é a solução dos nossos problemas. É ter um sistema de saúde com qualidade, transporte com qualidade, é ter uma oportunidade de emprego para os jovens. É eu, Augusto, saber que estou a investir no meu filho, estudar que é caro, mas quando ele terminar vai ter oportunidade de emprego. É o que não está a acontecer, é isso que nos irrita. E espero eu que a Frelimo e quem vai governar esse país tenha essa capacidade de reflexão. Se insistirem em pôr o Chapo, quem quer que seja, estão a ir contra o povo. Não é a luta do Venâncio. E para mim, Venâncio é um herói. É um herói porque despertou-nos um lado que nós todos não tínhamos noção, ou sabíamos, mas não tínhamos como fazer sair para fora. Só para teres ideia, o gás de Moçambique compram a $2, vão vender a $40. Faz sentido Moçambique ficar com $2, enquanto o mesmo gás é vendido lá fora a 45, 40.
E esse gás é nosso, é dos moçambicanos. Não faz, são essas coisas que nos irrita, nos deixa revoltados. Qualquer um que vai chegar para nós dizer vão lutar contra esse senhor, nós vamos porque estamos cansados, não estão a resolver nossos problemas. Então, tenho muito para dizer, mas volto a reiterar, talvez se eu tivesse estado no lugar de verdade, teria feito pior. Exato, obrigado Augusto Pelembe. Contra a resposta, 2 minutos. Sim, talvez eu teria não deixado de esclarecer, as nossas regras vão mudar no programa, teremos tempo cronometrado por conta do Pelembe. Então, a contra-resposta terá apenas 2 minutos. Sim. Sim, eu só queria aqui comentar em torno daquilo que o Camilo esteve aqui a falar quando dizia que, olha, você passa a portagem convencional, depois encontra mais umas outras. É assim, aquilo é como eles dizem, os manifestantes, este país é nosso. Ao dizer este país é nosso, significa que em 49 anos eles nunca se sentiram tão moçambicanos como se sentem quando colocam barricadas e cobram-te valor para te doer porque você tem mais posses em relação a eles. Então, era preciso compreender esta frase icônica, este país é nosso. Este país é nosso porque foram excluídos através de políticas públicas que por muito tempo escamotearam os seus sonhos. Nós vimos um menino com plástico de Nick Nike que expressava-se na maior naturalidade pelo feito que ele conseguiu naquele dia do plástico e que ia dezembrar, como se diz, com os seus amigos ou familiares através daquele plástico. Então, aquela naturalidade daquele menino, que se calhar não tem 10 anos, ela transmite essa ideia de que aquele menino, quando foi, de facto, entrar naquele armazém e levar o plástico de Nick Nike, sentiu-se mais moçambicano que antes. Então, o país é dele naquele momento porque ele tem poder para, de facto, alcançar algo que ele pretende naquele momento. Então, era preciso compreender isto. E isto não porque não foi compreendido, isto foi ignorado, porque na linha da frente estiveram primos, estiveram sobrinhos, estiveram enteados que foram afastados para frente e os moçambicanos para trás, para que estes encontrassem poeira e ficassem a tossir toda hora enquanto os outros comiam. Eles iam para lá somente para limpar-lhes os lábios, enquanto estes degustavam os maiores banquetes. Então, isto aqui tudo tem que acabar e o governo começar a perceber que, afinal de contas, o banquete primeiro tem que passar para o povo e o governo tem que buscar os banhos-marias para abastecer para si, mas não tão ronchudos quanto aos do povo. Os do povo é que devem estar sempre em melhor situação. Exato, muito obrigado, Camilo. Pela contrarresposta do Alves Mulungu, qual é o seu posicionamento? Não, eu se calhar só ia dizer aqui que se calhar o Alves Mulungu não... ou esqueceu-se do que eu disse quando falei de que aquele que é o servidor público tem que ir para servir o povo e não se servir. Está a perceber? Então, a partir daí, nós temos que mudar de paradigma neste sentido de que tem que acabar de termos pessoas que se servem dos postos que são colocados. Tem que servir o povo. É isto que o povo está a reclamar. E quando eu falei da questão das portagens, se os meus colegas de painel acham que o povo está correto em abrir as portagens, digamos, oficiais e fazer as portagens deles para comprar comida e cozinhar ali na rua, se acham que isso está correto, quem sou eu para ir contra isso? Mas só quero lembrar os meus colegas que, independentemente de tudo, não faz sentido em que quando nos convém nós puxamos pela Constituição da República e quando não nos convém nós esquecemos que ela existe. Então, nós temos que puxar a Constituição da República e as leis moçambicanas para tudo. Doa quem doer, as leis são para ser cumpridas. Então, nós não podemos ignorar as leis nem a Constituição da República para algumas coisas e puxar quando acharmos que nos favorece. É só este aspecto que eu queria lembrar aqui aos meus colegas e nós temos que olhar para este aspecto. Exato, mas desculpe mesmo. Mais 10 minutos? Eu sei que o tempo é dinheiro, mas é assim, falando das portagens que foram criadas pelos jovens,
nós temos que ir ao fundo do problema. O nosso sistema de educação, os últimos 10, 15 anos da governação da Frelimo, é que criou um vandalismo no país. Ao não dar um ensino com qualidade, ao não dar oportunidades de empregos para os jovens, ao não trazer uma segurança para o empresariado nacional, que trouxe o caos dos sequestros e muitos empresários fugiram e deixaram o país ser uma economia estabilizada. Isso proporcionou a criação de vários jovens desempregados sem nada a fazer. Então, ver jovens desocupados e a criarem barricadas e a reclamar também é fruto de uma má governação. Então, a Frelimo também tem que se sentir culpada por termos jovens desocupados, por termos muita gente a lutar até por causa de um saco de arroz. Eu até conversava com um jovem. Olha, tu conseguiste um saco de arroz, muito bem, mas poderias ter morrido cada 1.000, 1.500 ou 2.000 meticais. Mas veja aonde vai um sacrifício de alguém por causa de um prato de comida. Então, eu acho que a Frelimo também tem que se sentir culpada por isso. Por isso que eu chamo uma reflexão que o Camilo transmita quando tiver os comitês centrais, os comitês, sei lá das quantas, para refletirem o quão mal fizeram nesses 49 anos moçambicanos. Para terminar mesmo sobre as portagens da circular, uma estrada que o país se endividou para construir, será que faz sentido terem portagem? Se já estamos a pagar, por que tem que ter uma portagem? Por que temos que pagar algo que já estamos a pagar com os nossos salários, com os nossos impostos? Então, são essas questões do fundo que quando reclamamos nos ignoram e quando temos oportunidades de demonstrar com A mais B, queimamos as portagens. Exato, eu continuo ainda consigo, Augusto Pelemba. Em algum momento do nosso debate ficou mencionada a questão da conversação com os líderes comunitários, conversar com a população como sendo proposta de solução para tudo o que se vive no país. Olhando para a situação dos parlamentares que já vão tomar posse no dia 15, 13, 14, até que vão tomar posse já neste janeiro para representar o novo governo da República de Moçambique, a maior parte deles foram eleitos fora dos seus círculos eleitorais. Imaginemos alguém que é de Manica, que está aqui em Maputo já há muito tempo, outro que está na Zambésia, ou melhor, está aqui em Maputo, mas foi eleito a partir da Zambésia, a partir de Teta, a partir de Cabo Delgado. Como estes parlamentares podem representar bem o seu povo? O quão eficaz seria a representatividade do povo, aqueles que são os problemas reais do povo moçambicano, do parlamento? Bem, isso acontece no Partido Frelimo, talvez em outros partidos, porque no MDM temos esse cuidado de colocar nas listas quem vem ou vive naquela província. E estou feliz porque os 8 deputados que foram eleitos são provenientes das províncias onde foram eleitos. Mas há uma coisa sobre a tomada de posse, sobre os deputados. Sabe, eu ainda tenho fé que pode haver um milagre até o dia 15, que os nossos líderes, os nossos governantes encontrem um meio termo, uma solução que possa trazer soluções para o povo e não possamos entrar num caos depois do dia 15. Mas se isso não acontecer, de coração mesmo, a oposição não deveria tomar posse, porque estaria a ratificar uma fraude eleitoral. Estariam a decepcionar a sociedade moçambicana. Aliás, quantas pessoas morreram nessas manifestações, a reivindicar a verdade eleitoral. E se há uma verdade eleitoral está a ser escamoteada, por que tomar posse? Por que vamos tomar posse de algo que não é real? Se nós queremos mudança, então temos que insistir na luta pela mudança. Porque se aceitamos hoje, vamos ser obrigados a aceitarmos amanhã. Jacama aceitou ontem
e hoje, se não, e não conseguiu mudar nada. E se voltarmos a aceitar hoje, vamos ter mais 5 anos de sofrimento. Então, eu acho que temos que acreditar num milagre que os moçambicanos possam encontrar antes do dia 15, porque na minha reflexão, ninguém vai investir em Moçambique enquanto não houver uma clareza na política nacional. Enquanto não houver uma transparência daquilo que vai acontecer no dia 15, ninguém vai acreditar naquilo que vai acontecer. A título de exemplo, de quinta até sexta-feira, do dia 2, dia 3, todos nós estávamos perplexos, porque Venâncio não falou. Até para sair de casa, você tem aqui no Facebook o que o presidente disse. Então, quem vai investir? Então, estamos num país que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, espero eu que os Estados Unidos, a União Europeia, os mediadores foram chamados, tentem encontrar uma solução para o bem-estar de Moçambique, porque se isso não acontecer, se a Frelimo continuar arrogante, intransigente, a pensar que somos os mesmos, a partir do dia 15 isso vai tornar-se um caos. Exato. Camilo, faço-lhe a mesma questão. Pelembe, só uma questão. Como é que chama aquele jornalista que é do MDM? O Fernando Fernandes Bismarck. Não, eu quero te esclarecer, é porque eu até esqueci. O Fernando Bismarck é de Nampula, mas por causa todos os deputados das províncias, quando chega a altura, quando vem, eles vêm ao Parlamento, ficam 3 meses. Tem que alugar casas aqui. Então, não faz. Por isso que eles têm um subsídio de deslocação e de casa, de aluguer de casa. Eu acho que são 18, 12 mil meticais que a Assembleia da República dá. Então, é lógico. Ele é de Nampula, ele é de lá. É diferente do Egídio Vaz, que é de Mutarara e que está em Nampula. É diferente do Egídio Vaz, do Gil Aníbal, que é dali e que está lá, que não vive lá. Então, o tempo não passou? Não passou? É que queres tentar. Eu só fiz uma questão, só fiz uma questão. Então fica, e antes de eu fazer, aliás, nem fiz uma questão, só fiz uma questão de nome. Mas você justificou por uma coisa que eu nem perguntei. Tá vendo? Eu nem perguntei o que você justificou. Tu querias chegar assim, meu caro, exato. Eu peço para falar 5 minutos, exato. Assim coisas. Vou cronometrar. Quando eu perguntei ao Pelembe, Fernando Bismarck, quando ele foi eleito, onde é que ele estava? Essa é a questão. 2, Pelembe está aqui, lutou ano passado. Nas autárquicas, não sei o quê, barulho, ganhou, não sei o quê, quantos votos e não sei o quê. Se ele fosse tão eloquente, tão dono de si, aquele que é da transparência, que é pelo povo, não tomava posse na Assembleia Municipal. Não tomava. Está aqui o nosso deputado municipal. Está aqui. Foi tomar posse, assinou, até está ganhando, não está a ganhar salário. Tá. Faz parte da Assembleia Municipal. Está aqui. Então, nós não podemos chegar aqui com discursos incendiários como é a tua característica. Discursos incendiários. Enquanto... Não, mas vai receber a medida. Tá bom, eu vou receber a medida, não tem problema. Mas o que eu quero dizer aqui, não estou contra tu teres tomado posse, meu caro. Você fez, sempre te elogiei, a tua luta, sempre elogiei isso. O que eu estou contra é esses discursos baratos que tu finges demência lá atrás. Você finge demência de coisas passadas. É isso que eu estou contra só. Agora, a tua luta pelo município da Matola, não sei o quê, meu irmão, tu sabe que eu sempre estive contigo. É legítima. Foste eleito, estás na Assembleia Municipal, parabéns, dei-te os parabéns e estou satisfeito por isso. E se fosses para a Assembleia da República, também estaria satisfeito por isso. Só precisava fazer lembrar algumas coisas. Agora, em relação a esta questão dos deputados, é aí onde eu queria chegar, exato. Só para lembrar aqui o meu caro. Isso é um cancro nos partidos políticos, porque os maiores culpados são os partidos políticos. Não é mais ninguém. Hoje ele pode estar a dizer, não, vendas, porque é lá onde eles ganharam. Porque se tivessem ganho pessoas daqui de Maputo, eu ia te perguntar de onde é que são esses. Está a perceber o que estou a tentar dizer? Exato. O que eu quero dizer aqui é que os partidos políticos, incluindo a Frelimo, é culpado disso. Porque
na minha opinião, e nós já rebatemos sobre essa questão dos deputados na televisão, os deputados têm que ser representantes dos seus círculos eleitorais. Não vale a pena taparmos aqui ou fingirmos coisas, porque o deputado é o representante do povo ali no local. Lá no local. Se eu sou de Chiuri, é lá no Chiuri, o povo de Chiuri que me elegeu para vir representar aqui na Assembleia da República. Se eu sou de Maputo, o povo de Maputo me elegeu, cidade de Maputo, para eu representar a cidade de Maputo ali no Parlamento. Eu tenho que zelar por aquilo que são os problemas do pessoal da cidade de Maputo. Ir atrás, aquilo que a gente vê fora. O deputado sai para a rua, preocupa-se com o buraco ali, preocupa-se com o problema no hospital, de não sei o quê, porque não tem o TAC lá. Exatamente, o deputado tem que estar lá, tem que representar o seu círculo eleitoral. Isso sim, concordo plenamente. E nós temos que mudar de paradigma mais uma vez. Os partidos políticos têm que deixar de nepotismo dentro daquilo que é a eleição da lista para a Assembleia da República. Tem que parar com isso. Nós não podemos pautar por isso. Você se quer concorrer, por mais que você seja de Maputo, quer concorrer lá de Nampula, muda de residência 6 meses antes. Vai para lá, inscreve-se, luta lá. Você é membro do partido. Vão te eleger lá, porque quem te elege mesmo é dentro daquilo que é, dentro, seja o que, Conselho Nacional, como chama? Conselho Nacional. Nós também, exatamente, as reuniões, exatamente, é a mesma coisa. Então, quem é que te leva lá dentro? São os teus membros, que dizem assim, este aqui é digno de representar aquele sítio que está. Agora, nós termos deputados maioritariamente ali na Assembleia da República, nesta legislação, em que você nem põe os pés no teu círculo eleitoral, o que você está a fazer lá? Vai dormir? Vai ganhar? Todas, vai ter aquelas regalias todas, sem, no entanto, representar ou conhecer, solucionar os problemas do teu círculo eleitoral. Porque é este o teu papel. Quando você cria leis ali, quando dizem esta lei, não sei o que, tens que olhar se esta lei se enquadra ali onde você está a vir. É para não. Assim não dá, tem que ser assado. Está a perceber? É esta a tua função. Tu pegares naquilo que se discute ali e te identificares com de onde você está a vir. Agora, se você não conhece a realidade daquele sítio, daquele local, o que você vai fazer lá? Vai bater palma, vai sonecar e vamos ter assembleia, digamos, como sempre tivemos. Uns, que é da minha bancada, bater palmas para tudo e mais alguma coisa. Outros, a bater panelas porque estão contra não sei o quê, vou virar as costas. Está a perceber? Então é este parlamento que a gente vai ter, um parlamento medíocre. E nós não queremos isso. Nós queremos um parlamento que funcione, que mude a vida dos moçambicanos, que mude a vida de Moçambique. Muito obrigado, Camilo. Eu vou para Aulis Mulungo. Olhando para a abordagem do novo governo, melhor, já anda por ali, não sei se é real ou não, uma lista que é de deputados que vão tomar a posse. Na sua análise, como olha para esta lista de deputados e como será o Parlamento na Assembleia da República neste atual governo? Bem, o Parlamento nesse atual governo será inútil, porque é um partido que detém a maioria. Os outros vão para lá, são corteses, são os damos, os noivos já estão lá, eles só vão fazer ali questões protocolares. O debate não terá nenhuma significância, porque a Frelimo tem a maioria, então tudo que ela for a decidir, assim será, no mínimo ou no máximo mesmo, será uma questão de pressão de alguns deputados. Mas percebemos que os deputados que têm essa capacidade de fazer esta pressão em termos retóricos não estão lá, então há uma pobreza para este círculo eleitoral que se avizinha. Mas é preciso perceber uma coisa. Eu, por exemplo, estava expectante que o Camilo, o Pelembe estivessem lá. Esta era a minha expectativa. O Pelembe, durante muito tempo, deu vida ao MDM. O MDM estava um pouco esquecido. Nós, quando víamos o Pelembe, conseguíamos ver ali refletido o MDM. Então, era, para mim, uma das formas de dar continuidade a essa imagem que o Pelembe vem construindo, ele estar lá como forma de garantir essa ascensão ou essa reanimação do MDM. O Camilo também, para mim, trilhou um caminho na qual a direção era mais ou menos essa. Então, são pessoas que eu, se estivessem lá, estaria satisfeito no sentido de, olha, haverá debate. Mas já não temos Muxanga,
já não temos o Venâncio Mondlane, já não temos vários outros. O resto teremos, como o Camilo disse, vão bater panelas, os outros vão dizer viva, vão tocar apitos. Então, é esse comportamento que nós teremos na nossa Assembleia da República. Agora, essa questão de deputados que foram eleitos fora de seus ciclos eleitorais é normal em Moçambique. Em Moçambique, nós normalizamos aquilo que não é normal. É preciso perceber que há pessoas que estão lá, tens o esposo, tens a esposa, depois tens o pai daquela gente. Então, tudo está na Assembleia da República, ou seja, é uma espécie de refúgio. Eu olhava, por exemplo, para a mamãe Esperança Bias como sendo alguém que, nessa altura, devia estar em casa, não a cuidar dos netos, os netos a cuidarem dela. Mas está lá na Assembleia da República. Então, é preocupante. Acho que esse poder, de facto, como Maquiavel descreveu na obra O Príncipe, ele é muito bom e traz uma satisfação consigo. Então, nós teremos uma pobreza em termos de debate na Assembleia da República e teremos, de facto, esta confusão de indivíduos que não sabem o que lá representam, só vão para lá sentar, ouvir e calar. Então, é mais ou menos por aí. Exato, obrigado. Eu vou com Kelvin Gune. Faço-lhe a mesma questão e um pouco mais. A questão dos deputados. E podemos observar aqui a Constituição olha como Presidente da República como alguém que tem o poder de até destituir algumas funções. Ele que é o chefe máximo do Estado. Será que ainda pode-se esperar muito do Daniel Chapo perante aos deputados da Assembleia da República? Se é que não me fiz bem entender a questão, posso repetir. Bem, eu penso que já está mais do que claro, e até vou abrir aqui parênteses, eu sinto-me até estúpido, inútil, de certa forma, até a falar disto ou a tentar fazer análise sobre isto, porque já está claro, até para quem não vive em Moçambique, já está claro que a Frelimo não tem interesse em desenvolver Moçambique. Isto está mais do que claro. Isto não precisa até haver fraude eleitoral para dizermos isto. Porque é tão caótico, e não falo da Frelimo só como sendo o único partido, nem é por aí, mas falo de como quem está à frente e deveria ter uma postura de mudança, uma postura de organização para que o país pudesse caminhar para frente. Até porque, digo de passagem, que deve ser por isso que estamos a viver esse cenário todo. Agora, está mais do que claro por quê? Porque não é possível que eu tenha um indivíduo que passeia pelas ruas de Maputo, 24/24, e de repente eu diga que esse indivíduo foi empossado em Nampula como deputado da Assembleia da República. Não faz sentido nenhum. O Egídio Vaz, o Gil Aníbal não representam ninguém de Nampula, ainda que fossem naturais de Nampula. Não representam ninguém de Nampula, porque estão toda hora aqui, vivem aqui, circulam aqui, conhecem os problemas daqui e mal sabem talvez o que acontece em Nampula. E isto não é para dizer que o Partido Frelimo foi o único a fazer isto. Tem outros partidos que também já fizeram isto. Não é? Mas tudo isso também começa por quê? Porque em Moçambique, infelizmente, nós olhamos a política como negócio, como, entre aspas, bolada. Eu olho para a política e penso que, poxa, ali está um caminho, não estudei, ou se estudei e não tive oportunidades, ali está um caminho onde eu posso ir me enquadrar num partido político e vou ter a oportunidade de dali tirar algum. Mas a política não é isto. Quando nós olhamos para os outros países e vemos os políticos dos outros países, nós percebemos que até são os menos avantajados. E naqueles países a política funciona, naqueles países o povo sente os efeitos da política. Mas aqui, não se tratando necessariamente de vantagens, mas de soluções, não encontramos nada. E por isso, como estavam a dizer aqui os meus colegas, os quais eu faço das palavras deles as minhas, nós acabamos tendo uma situação onde os deputados vão lá bater panelas, outros vão lá gritar viva para coisas que nem eles mesmos concordam, coisas que na cabeça deles não entram, não faz nenhum sentido, e depois temos aquele cenário, onde temos pessoas que chegam na Assembleia, aprovam leis e depois saem e dizem, mas aquele nosso chefe, porque aquele não sei lá o que, aprovou uma coisa que é estupidez, não faz sentido. Mas se você esteve lá, não fez nada, vem falar comigo que não sentei lá, nunca sentei lá, não vai mudar nada. Então eu penso que, indo à pergunta que já havia feito, eu penso que isto é a continuidade da ineficácia que a gente vem vivendo todos os dias, porque
não faz sentido nenhum termos deputados e depois chegar lá quando um partido achar que hoje em Moçambique não deve ter mais energia, vão lá aprovar a lei e todo mundo vai bater palmas e não vai ter mais energia. Então isso não traz nenhum benefício para o povo moçambicano. E quando nós analisamos tudo o que já foi aprovado até hoje, a gente não vê os benefícios claros disso. A gente não vê até onde isso se materializa de forma positiva na vida dos moçambicanos. Então, na minha opinião, mais uma vez, será mais um parlamento inútil, mais um parlamento para aprovar, vamos assim dizer, regalias, para aprovar, desculpa a expressão, estupidezes para alguns indivíduos ou para um certo grupo de indivíduos, porque nós já estamos a ver isto. Mesmo quando tivemos as dívidas ocultas, vimos que os deputados foram oferecidos carros luxuosos. Mas não é possível. Não é possível, num país como este, neste tipo de cenário, termos este tipo de aprovações. Então, é mais uma vez um grupo de inúteis, mais uma vez um grupo que vai aprovar estupidezes, para depois nós vermos num cenário como este, mais uma vez, onde nós temos a família do Presidente da República a participar do Réveillon junto com Cristiano Ronaldo e o país já arder em chamas. Então, são estas coisas que desestabilizam a sociedade, são essas coisas que desestabilizam o país. Isto não é possível, é inconcebível. É preciso que nós percebamos isto, porque não podemos ter um presidente que não representa sobretudo o povo, porque senão toda outra cadeia que vem abaixo dele também não vai ter interesse em representar as dores e os anseios do povo moçambicano. Então, Exato. esta é a minha opinião, é mais um grupo de inúteis para aprovar estupidezes para um grupinho de pessoas. Exato. Alves Minuto? Bem, é assim, nós temos questões pontuais. Por exemplo, eu ontem acompanhei um vídeo na qual havia uma espécie de troca de tiros entre o exército moçambicano e supostamente na Paramas. É preciso compreender que para o exército atuar tem que ter o aval da Assembleia da República. E nós não vimos nenhuma sessão da Assembleia da República, não vimos ninguém a justificar essa atuação dos militares contra moçambicanos dentro do solo pátrio. Então há aqui uma inutilidade logo a priori, há uma demonstração de que sempre será assim, uma inutilidade da Assembleia da República, porque ela é que devia, de facto, dar este aval. É assim, e numa outra vertente, nós temos ainda o Presidente da República, ele é comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, ou seja, ele também devia aparecer a dar ordem em público para as Forças Armadas atuarem, mas nós também não tivemos isso. Então, isto é uma característica do nosso Estado. O nosso Estado funciona assim. Até para o assunto de combate ao terrorismo, não tivemos o segmento de protocolos para a movimentação das Forças Armadas para o Teatro Norte. Então, não há esse respeito a essas leis que nós tanto. Eu ouvi muito o Camilo dizer, olha, temos que respeitar a Constituição da República. Ou seja, há ideia de tecnicidade quando a coisa, ela de facto beneficia um determinado grupo. Mas ela, quando vai às margens dos objetivos daquele grupo, essa tecnicidade ela é um pouco ignorada. Então, é preciso compreender que nós estamos a fazer um Moçambique nas margens daquilo que é fora do controle das leis, porque ninguém respeita as leis, desde o dirigente até o cidadão. O cidadão, quando é interpelado pela polícia e tem uma irregularidade, tira 200 meticais, como se diz na praça, orienta a polícia. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que até o próprio cidadão não respeita a lei. A polícia não respeita a lei, o governo não respeita a lei, então ninguém respeita a lei. Isso é falta de escola. É preciso trazer aqui a escola para os moçambicanos. Aquilo que Samora dizia, fazer da escola a base para o povo tomar o poder. Então é este poder que estamos à procura, mas ainda estamos cegos todos porque estamos a palpar na escuridão. Exato, muito obrigado. Augusto Palemba, 30 segundos para últimas considerações, já vamos fechar o nosso programa. Bem, chamar a reflexão os nossos dirigentes para olharem aquilo que é o pensamento dos moçambicanos. Não basta reunir alguns presidentes dos partidos ou um grupo de pessoas e pensar que resolveu o problema dos moçambicanos. Há uma necessidade clara de sentarmos e refletirmos e encontrar uma solução para o bem de todos, porque esses 49 anos, um dos maiores erros que a Renamo teve
foi pensar que fazer acordos com a Frelimo, colocando de lado os outros partidos políticos, como também a sociedade civil, era suficiente para resolver os problemas de Moçambique. E falhou. Espero eu que estas negociações, essas conversações que estão, esse diálogo que está a acontecer, não voltem a cometer os mesmos erros que cometeram no passado, porque, volto a reiterar, os moçambicanos de hoje são diferentes dos moçambicanos de ontem. Exato. Obrigado, Camilo. Bom, eu vou olhar para, como considerações finais, olhar para todos os atores, sejam eles políticos, civis, sociedade civil, etc, etc, voltar pelo diálogo. Acima de tudo, eu acho que o importante, o que está a faltar neste momento é o diálogo. A comunicação também é estrutural. Esta questão da comunicação é estrutural e isto tem que acabar. As instituições têm que falar, as instituições têm que ouvir. O povo carece de informação porque aqueles que têm condições de aceder àquilo que são os portais das instituições para poder saber e perceber, mesmo nós que viemos para a televisão, temos muita dificuldade de ter informação para aquilo que a gente vem discutir aqui, porque de alguma forma nós em muitos momentos acabamos por especular muita coisa porque não temos em nosso poder informação. Procuramos, mas não encontramos. E isto é um apelo que eu faço aqui às câmaras para que as instituições comuniquem mais, se querem que nós aqui no programa consigamos de alguma forma trazer a verdade, toda a verdade que as pessoas procuram saber, etc., que nós não conseguimos trazer. E apelar aos políticos ao diálogo. É muito importante que haja um diálogo, mas um diálogo inclusivo, não é um diálogo elitista ou um diálogo inclusivo, um diálogo que se pense no povo, um diálogo que se pense em Moçambique, um diálogo que se pense na soberania, um diálogo a moçambicano mesmo. Portanto, é este apelo que eu faço e espero que daqui para frente as coisas tenham outra forma de estar e ser em momentos nem que sejam momentos de tensão. Exato. Obrigado. Alves Molongo? Bem, eu de facto queria aliar-me àquilo que o Camilo esteve a dizer, mas alertar que em Moçambique nós temos um defeito de dialogar depois de tirar boa parte da vida dos moçambicanos. Então eu acho que essa forma de ser e estar na política a nível nacional, ela deve ser combatida. Não podemos esperar até que pessoas caiam ou tombem para podermos sentar numa mesa de negociação. Mas para se sentar a uma mesa de negociação é preciso que haja abertura. E essa abertura, ela não pode ser muitas das vezes uma abertura assim que transmita uma desconfiança. É preciso que se transmita a confiança, que haja transparência, para que esses canais de diálogo tragam em si soluções, porque caso haja uma desconfiança, nós temos, por exemplo, esta situação que nós, de convulsão social que estamos aqui a vivenciar. Se tivermos uma desconfiança na mesa, o Venâncio Mondlane nunca virá a Moçambique para negociar com o governo. E caso ele venha para Moçambique e negocie com o governo numa situação de desconfiança, o povo moçambicano que supostamente apoia o Venâncio Mondlane pode elevar os ânimos e, de facto, partir para a violência, e uma violência extrema. E nós já tivemos uma demonstração no dia 23 de dezembro. Eu acho que devemos evitar cenários como 23 de dezembro. No dia 15, eu acho que haverá um nível exacerbado de violência na praça. Então, é preciso que antes do dia 15, hoje é dia 3, temos ainda 11 dias para dialogar. Em 11 dias é possível trazer algumas soluções quando há vontade política, de facto, em trazer uma pacificação para determinados assuntos. Mas caso não, eu acho que no dia 15 nós vamos assistir um banho de sangue na praça.
Exato, obrigado, Kelvin Guni. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, a FTV mais uma vez. Obrigado a todos os telespectadores que estiveram nos acompanhar. E em jeito de considerações finais, eu gostaria mesmo de apelar aos nossos governantes, apelar a quem é de direito, apelar a todas as instituições, inclusive públicas, quer sejam elas de justiça, de democracia, entre outras, que nós passemos a nos submeter ao povo. Porque, em suma, todo este problema aqui começa ou começou por aí. Porque se nós nos submetêssemos ao povo, como dizia o Dr. Pelemba aqui, nós teríamos tido a chance ou teríamos tido a sensibilidade para ouvir aquelas pequenas reclamações que no início eram apresentadas e nós ignorávamos. Ou tentávamos gerir, como se diz na gíria popular, tentar gerir o problema. E problemas não se gerem, resolvem-se, não é? Então, é importante que os governantes e todo o resto deste país seja submetido ao povo para que então possamos ter um cenário calmo. Repito, eu, Guni, não tenho nada contra nenhum governante, não tenho nada contra nenhum partido, não sou de nenhum partido e gostaria muito de deixar este apelo a quem está a nos assistir e tem a oportunidade ou tem a chance ou de levar a mensagem ou de fazer alguma coisa em torno da situação, que olhe por esta vertente. Isto não vai mudar a dispararmos contra o povo, isto não vai mudar a querermos criar uma certa revolta no interior do povo, dando vitórias ou tomando posse de coisas que o próprio povo não está a legitimar. Isto não vai mudar assim, isto só vai enfurecer ainda mais, desestabilizar ainda mais e depois, como dizia o Bernardino Rafael, quando isto ficar em caos, não vai se olhar, este é da Frelimo, este é do MDM, este é do Renamo, não vai se olhar, todos vamos sofrer. Porque eu acredito que tem tanto frelimistas como do MDM, como da Renamo, que talvez tenham os seus negócios, membros ou simpatizantes, que têm os seus negócios e também sofreram de alguma forma com estas vandalizações. Então, nós temos que olhar por aí, porque no fim do dia somos todos povo e todos vamos sofrer. Então, se nós não olharmos por aí, não vamos sair disto. E eu digo isto por quê? Porque, pelo que nós estamos a ver, isto tem tendências a piorar. Isto tem tendências a descarilar. Sair totalmente do controle, muito mais do que até já saiu. Então, o meu apelo é este, vamos olhar para o povo e, como jeito de dica mesmo, só para terminar, a quem é de direito, se puder, reúnam-se com as estruturas dos bairros, das províncias e conversem. Vamos deixar de conversar com o empresário, vamos deixar de conversar com sei lá quem, vamos deixar de conversar com políticos ou partidos políticos. Não que eles sejam inúteis para a resolução do problema, mas vamos ouvir o povo. Vamos sentar com o povo na mesa e ouvir o povo. E não chamar pessoas tendenciosas, porque nós sabemos que há secretários do bairro que ficam aí a recolher cartões de eleitor porque são parte de um partido. Se necessário for, vamos destituir estas estruturas e chamar novas estruturas independentes, que não são de nenhum partido, mas que estão naqueles bairros e conhecem os problemas e conhecem as situações, que é para que a gente saia disto, porque senão não vamos sair disto. Vamos ficar aqui a debater coisas que, desculpa a expressão, parecem mais parvoíces do que necessariamente debates, porque não estão em busca de soluções. Como é que vamos sentar todos do mesmo partido e dizer que vamos nos criticar? É impossível. Até numa casa, o marido não consegue criticar a esposa em público. Não é possível isto. E se o faz, destrói o casamento. Então, isto não é possível. Então, nós temos que olhar por aí, olhar para o povo, ouvir o povo, atender o povo. E eu digo mais, é muito mais preferível até enganar o povo do que tentar lutar contra o povo. Porque não vamos ter força policial ou militar para parar este caos. Exato, muito obrigado. Agradeço de igual modo a caros telespectadores e internautas que nos acompanham até este período. O que discutimos aqui é problema nosso, o que você entende é responsabilidade sua. Ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima sexta-feira. Fique bem, até lá.